Teorema de Tales. Uma pergunta. Quem foi Tales de Mileto? Tales nasceu por volta de 640 a.C. em Mileto, atual Turquia, e faleceu por volta de 550 anos antes de Cristo, na cidade-estado grega de Mileto. Ele é considerado o primeiro pensador grego, pai da filosofia. Foi astrônomo, chegou a prever o eclipse total do Sol, demonstrou que a soma interna dos ângulos do triângulo é sempre 180 graus. Entre tantas descobertas e contribuições, Tales ficou muito famoso e conhecido na época por medir a altura da pirâmide de Quéops, ao ser desafiado pelo faraó. Como será que Tales fez isso? Bom, ele aplicou os conhecimentos sobre segmentos proporcionais da seguinte maneira. Ele fincou uma estaca bem próxima à pirâmide e observou que os raios do sol incidem sobre todas as coisas de maneira paralela, o que faz com que haja uma sombra proporcional ao tamanho de cada objeto no chão. Não sei se vocês já observaram. Então, o que ele fez? Ele fincou uma estaca, observou que ele tinha como medir a estaca e a sombra da estaca. E também, centralizando aqui, medir a sombra da pirâmide. Ficava faltando, então, somente a altura da pirâmide. Ele utilizou, pessoal, uma razão entre medidas, Aqui, a estaca está representada pela letra A e a sombra da estaca pela letra B. Aqui, a altura da pirâmide pela letra D e a sombra da pirâmide pela letra C. Ele fez essa razão aqui, que é a altura da estaca está para a sombra da estaca, assim como a pirâmide está para a sombra da pirâmide. Então, é a mesma coisa que A para B, assim como D para C. Ele tinha o valor do A, ele tinha o valor do B, ele tinha o valor do C. Faltava, então, somente a altura da pirâmide representada pela letra D. Fez uma regrinha simples de 3 e encontrou a altura da pirâmide. Para a época, pessoal, foi um feito, porque era muito difícil, não se tinha os instrumentos que se tem hoje. E ele conseguiu chegar muito próximo do que realmente ela tem de altura, que é 146 metros. Vejam que, para a época, ele foi muito esperto, inteligente, Ele era muito inteligente, realmente. Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem e uma pergunta para vocês. Vocês já observaram que a sombra, com o passar do dia, tem tamanhos diferentes? Que no início da manhã ela é maior, e que próximo ao meio-dia ela vai diminuindo, depois, com o passar das horas, ela muda de posição e vai aumentando novamente? O que acontece, pessoal? Isso se dá pela posição da Terra em relação ao Sol. Para mostrar isso, eu trouxe duas imagens do coqueiro que tem aqui na frente da minha casa. Eu bati uma foto do coqueiro às 9h30, então o coqueiro está aqui, a sombra dele às 9h30 era bem maior que a própria altura dele, E tinha essa posição aqui. Às 11h45 eu voltei na mesma posição, medi, bati a foto novamente. Vejam que o coqueiro continua igual, só que a posição da sombra mudou e o tamanho também. Por quê? Porque a Terra se move, em relação ao Sol, ela muda, de posição e a sombra vai trocando de posição junto com ela. O que acontece? Com o passar das horas, passando do meio-dia, ela volta a aumentar novamente, Claro que para fazer isso tem que ser um dia com sol, que a gente consiga observar a sombra, Então, aqui, a gente pode utilizar essa mesma ideia de Tales
para descobrir a altura de objetos, de árvores, de prédios, enfim, descobrir a altura desconhecida através da sombra. Para isso é necessário que no mesmo instante nós tenhamos um outro objeto ou uma pessoa. Eu cá estou novamente, ó. Aqui está minha sombra, o meu amigo coqueiro e a sombra dele, certo? Então, eu trouxe essa imagem para mostrar que a gente consegue realmente descobrir a altura através da sombra. Então, vamos para o cálculo para ver como eu fiz isso. Então, aqui, gente, olha só. É muito importante que nós coloquemos o horário em que foi feita a imagem. Claro que pode ser qualquer horário. O que acontece? Próximo do meio-dia, normalmente a sombra é menor do que o próprio objeto. Se tu fizer mais cedo pela manhã ou mais no final da tarde, a sombra vai estar maior. Mas vai mudar o tamanho do objeto? Claro que não. O que muda é o tamanho da sombra, mas o resultado tem que ser o mesmo. Então, aqui o que eu fiz? Eu medi a minha altura, que não precisa, eu já sabia, né? 163 centímetros. A minha sombra eu medi no chão, aqui deu 130. Vejam que a sombra está menor que a minha altura, porque é próximo do meio-dia. A sombra do meu coqueiro deu 416 centímetros. Com a ideia de Tales, eu sei que a altura deste coqueiro tem que ser o quê? Maior um pouco, que é a sombra, né? Porque aqui a minha altura está um pouco maior que a minha sombra. Aqui vai ter a mesma razão. Aqui vai ter que dar um pouco mais do que deu na sombra. Então, eu utilizando essa mesma razão, né, pessoal? A altura para a sombra, a altura do coqueiro para a sombra do coqueiro, substitui os valores no lugar correto, coloquei o coqueiro como sendo x, né? Faz uma regrinha de 3, multiplica, que deu esse valor, né? 163 por 416 deu este valor, divide por 130, vai me dar a altura do meu coqueiro. Muito importante, unidades de medida. Quando eu estou calculando, todas as medidas devem estar na mesma unidade. Aqui eu fiz todas em centímetro. Então, encontrei em centímetro. 421,6 centímetros. Quer fazer em metro? Divide essa medida por 100. Tu tem aproximadamente, né, que é um pouco mais do que 5 metros a altura do meu coqueiro. Essa atividade é muito interessante. Todos conseguem fazer, ela é bem simples. O teorema de Tales, então, pessoal, ele lida com retas paralelas, né, que a gente poderia pensar como os raios do Sol, né, que incidem sobre as coisas paralelamente. Então, o teorema dele diz que existem as retas paralelas, né, que aqui está representado pela R, S, S, T e U, cruzando duas retas ou mais, o que esses espacinhos entre as paralelas, a razão que acontece nessa reta aqui vai ser a mesma que acontece nessa reta aqui, né? Então, eu digo que AB está para CD, assim como a linha B' está para C' D'. Existe uma proporção, né? Existe uma proporção entre essas medidas. Em atividades, a gente pode observar o teorema de Tales em várias situações. Aqui, observem que eu sempre tenho que ver onde é que está a paralela. Aqui está em vermelho, estão vendo? E aonde está cruzando. Aqui as paralelas estão aqui, ó. E aqui está a transversal. Aqui é a mesma ideia da pirâmide, da sombra do coqueiro ali, né? Que é, ó, altura com sombra, altura com sombra, sempre na ordem correta, né? Aqui tem uma atividade com valores para a gente observar, que é muito fácil de entender o teorema de Tales. Observem que, ó, se as paralelas vermelhinhas estão aqui, ó, seguindo na transversal, eu tenho que 8 está com 10, assim como x está com 5. Nessa transversal, eu consigo ver que 10 é um pouco mais que 8, né? Não dá para ver exatamente a razão,
mas tem que seguir a mesma coisa deste lado. Esse valor aqui vai ter que ser menos que 5. Se observar na mesma, ó, entre as paralelas, o que acontece? Aqui não é metade de 10? 5 é a metade de 10. Então, se aqui é 8, quanto vai ter que ser aqui para ser a mesma razão? Vai ter que ser metade de 8, ou seja, vai ter que ser 4. Então, Tales, gente, é um conteúdo muito gostoso em que a gente pode sempre estar tirando a prova real para ver se está certo. Ó, aqui tem uma atividade, ó. 4 com 12, assim como x com 21. Cruza 12x, 4 vezes 21 deu 84, dividido 84 por 12 dá 7. 7 é o valor que está faltando. E realmente, né, pessoal? Ó, 7 para 21 aumentou 3 vezes. 4 para 12 também. Outra maneira de ver se está certo é cruzar. Se eu fizer 12 vezes 7, o resultado tem que ser igual a 4 vezes 21. Se deu o mesmo valor, correto. Ó, aqui é aquela da sombra, né? Ó, nós temos a altura de um prédio e a sombra dele. A altura do poste e a sombra dele. Colocando de maneira correta aqui, ó, altura com sombra, cruza, né, gente? Ficou 2H igual a 70, divide 70 por 2, achou a altura do prédio, que é de 35 metros, né? Observem que, ó, o que acontece? Onde é que a gente consegue ver a razão mais fácil aqui? 2 para 14 aumenta 7. 5 vezes 7, 35. Portanto, está correto, né? Ó, outra aplicação, quero descobrir a altura dessa rampa aqui, ó, de skate, né? Então, eu posso colocar assim, ó, 2,5 está com 5, assim como x está com 10. Cruzo, resolvo e encontro a altura da rampa, que é 5 metros. Observem que aqui é 5, aqui é 10, ou seja, a metade, né? A altura está sendo a metade da sombra. Aqui também está a metade da sombra. Então, a gente está correto. Aqui é uma outra atividade que aparece bastante utilizando Tales, que é assim, ó. Nós temos uma rua A e uma rua B, que neste caso seriam as nossas transversais. As paralelas estariam aqui, ó, que seriam as laterais dos terrenos, tá? Então, a pergunta é, eu quero descobrir a medida do terreno aqui, ó, do lote 1 e a medida do terreno do lote 3. Aqui está como x e aqui como y. Como é que eu vou fazer? Bom, para achar y, eu utilizo esses 4 valores aqui, ó, que estão juntos, né? Pode ser y com 25 igual 28 com 20. Cruza, resolve e encontra a medida que é 35. Quero achar o x. Bom, agora eu venho para cá, ó. Pego esses 4 valores aqui que estão juntos. Posso colocar x em cima, aqui embaixo, igual 28 em cima, 20 embaixo. Cruza, resolve e encontra o valor do x, que é 21 metros. Aqui é uma outra atividade que aparece também. Essa daqui, pessoal, é interessante observar o seguinte, ó. Estão vendo que esse pedacinho é 2, esse pedacinho é 3. Esse pedacinho é x, mas eu não tenho aqui embaixo. Eu tenho somente a soma desses dois pedacinhos, que deu 10. Neste caso, como eu não tenho o valor aqui embaixo, eu vou precisar utilizar a soma deste lado. Então, se eu começar pelo 10 em cima, x embaixo, neste lado eu tenho que seguir a mesma ideia, que é somar 2 mais 3, que vai dar 5, e colocar o 2 embaixo. Por que o 2 não o 3? Porque o 2 está na mesma paralela aqui do x, por isso que é o 2. Resolve atravessado, descobre o valor do x, que deu 4. Bom, se o x é 4, sobra quanto para baixo aqui? Sobra 6, né? Porque 4 mais 6 fecha
O 10. Bom, Tales foi muito importante para a astronomia, para a astrologia, para a matemática. Um grande pensador, né? Ele descobriu, então, o primeiro eclipse que se tem na história, foi Tales quem descobriu. Ele achava que tudo era feito de água, ele tinha essa teoria que as coisas surgiram todas da água, né? Que a água era a principal, era o principal de tudo, era a origem de todas as coisas. Na matemática também, ele contribuiu com a soma dos ângulos internos do triângulo ser sempre 180, né? Independente do tamanho, da forma, dá sempre a mesma coisa. Pensamentos, né? Alguns pensamentos e frases atribuídos. Eu peguei alguns, tá, pessoal? Que eu considero os mais bonitos. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm ainda possuem. Nos dias de hoje, a esperança vale ouro, né? O homem rico nem sempre é sábio, mas o homem sábio é sempre rico. Verdade, né? Toma para ti o conselho que dá aos outros. A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria. Nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros. Então é isso, gente. Espero ter contribuído, ter ajudado vocês. Não existe milagre, segredo, é muito estudo, ter vontade, curiosidade, atividades bastante, ajudarão bastante vocês a entender melhor, certo? Até a próxima!